Após a psicóloga Neilane Ferreira elucidar os transtornos de ansiedade na ótica da psicologia e da psicoterapia, o psiquiatra Hugo Oliveira explica em entrevista exclusiva ao Jornal do Sudoeste como se dão essas patologias do ponto de vista da psiquiatria, esclarecendo em quais casos a prescrição de medicamentos é essencial para manter a qualidade de vida dos pacientes. Primeira coisa é a gente entender o que é uma ansiedade normal. Para a gente falar em doença, a gente tem que tentar entender o que é uma pessoa normal. Então, a gente não pode às vezes achar que uma ansiedade normal precisa de tratamento. Então, a primeira questão é você entender o que é uma ansiedade considerada natural. Então, se a gente fosse resumir, nada mais do que um instinto de sobrevivência. Os nossos ancestrais, inclusive todos os seres vivos, uns mais, outros menos, têm algum instinto de sobrevivência. É uma questão até genética, selvagem, a questão da cadeia alimentar. Um passarinhozinho, você vai encostar nele e voa. Ele sabe que se não voar, a cobra ou o animal, o predador, vai atacar. Entendeu? Então, geneticamente, isso foi passado daqueles que sobreviveram, de forma biológica, genética, foi se acumulando. E hoje, a gente tem esses genes, a gente tem esse instinto, uma questão até genética, familiar, que faz com que a gente reaja a certos perigos, a certos estresses do dia a dia. O transtorno de ansiedade ou a doença mental associada, ela já está num componente mais sem motivo. Entendeu? Doutor, não tem motivo nenhum, eu começo a passar mal. Então, a ansiedade na questão da doença mental, já não mais necessariamente na questão da naturalidade da ansiedade, é uma questão que a gente fala sem uma resposta evidente, sem uma necessidade evidente. Então, doutor, eu estava estudando e comecei a passar mal. Ainda a sensação de medo, de pânico. Então, essa ansiedade que a gente chama de doença mental, ela está muito associada ao medo, à fobia, a sensação de que vai acontecer uma coisa ruim que ela não sabe o que é. Os quadros leves, muitas das vezes, o paciente não precisa nem de médico, nem de remédio. Às vezes um pastor, um padre, um professor, um chefe consegue controlar aquele indivíduo, entendeu? Um amigo, uma esposa, um irmão, uma mãe, ele consegue identificar aquilo e através de apoio, de carinho, de incentivo, de ajuda, o paciente consegue recuperar e evoluir, às vezes anos ou, dependendo do tempo, a gente não consegue determinar, muito tempo, sem precisar, ou sem crises, ou sem sintomas dessa doença. Mas à medida que esses sintomas começam a ficar mais moderados, a pessoa começa a ter um prejuízo de leve a moderado, ele começa a queixar de sintomas, e prejuízo, quando eu digo, falta na escola, falta no trabalho, falta de diversão, de sono, de apetite. Então já começa a ter um impacto maior na vida desse indivíduo. Então esses quadros de moderados a graves, sem medicamento, ele não melhora. Basicamente a gente vai trabalhar com antidepressivos. Doutor, mas e a ansiedade? Então, o melhor remédio para tratamento de ansiedade a longo prazo são antidepressivos. Por isso que a ansiedade e a depressão, ela caminha tão junto, entendeu? Você vê que até do ponto de vista farmacológico, a gente vai atuar na mesma área, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, duais, e também para crise, que é mais para aqueles momentos de crise, de pânico, a gente usa um ansiolítico, que são os famosos tarja preta, que é aqueles medicamentos que dá sono, que acalmam, os famosos calmantes. Mas esses aí são mais a curto prazo. A longo prazo, a gente vê que ele não tem efeito e que ele pode até causar algumas dependências. Na psiquiatria, a gente tem que individualizar, a gente tem que escutar, tem que chamar a família, às vezes até aprofundar ainda mais essa investigação, que a gente chama uma coisa longitudinal. Eu tenho que acompanhar esse indivíduo ao longo do tempo. Fica difícil eu, num quadro vertical, ou em um ponto determinado, ou em uma hora, estabelecer como que esse indivíduo vai produzir no futuro. Para ajudar uma pessoa, é acolher essa pessoa. Falar assim, não, eu estou aqui, eu vou te apoiar e eu vou te ajudar.